Olá, tiques! Tudo bem com vocês? Depois de um ano de saudade dessa plataforma que tanto me acolheu, me recebeu há quase 10 anos atrás, vim aqui fazer um relato importante aí a respeito dos acontecimentos da minha vida pessoal, algo que talvez possa servir de inspiração ou de reflexão para muitos de vocês. Eu estava me sentindo em falta com os meus seguidores aqui, as minhas seguidoras, porque muitos de vocês me acompanham em outras redes sociais, no Instagram, e souberam aí através dos meus posts que eu perdi meu pai há um pouco mais de 2 meses. E todo esse processo, né, de despedida realmente foi algo que transformou a minha vida. Posso dizer para vocês que me deu um amadurecimento gigantesco, uma nova visão, de um novo entendimento realmente de vida e de morte, né? Porque afinal nunca tinha perdido alguém, a não ser meus avós e tudo mais, mas eu nunca tinha perdido alguém muito próximo, assim, né? Com quem eu tinha tanta convivência. E eu achei importante vir aqui porque esse capítulo da minha história, por mais triste que ele possa ser, e ele vai continuar sendo, ele me abriu aí um portal para dimensões que eu nunca imaginei que eu pudesse e que eu tivesse forças para adentrar, né? E eu acho que isso pode ser muito benéfico para quem me segue aqui, para quem acompanha meu trabalho. Vai ser essa nova descoberta, essa nova Ana Léo, vai ser de grande valia, eu acredito, aqui para os vídeos do YouTube, para aquilo que eu tô pensando em fazer com a minha vida daqui para frente. Primeiro de tudo, queria agradecer do fundo do coração todo mundo que tá lá no Instagram, que me mandou mensagem, nos directs, no offline, que me deu um carinho. Assim, eu pude perceber o quanto de carinho que eu consegui despertar nas pessoas, mesmo a gente estando assim, sabe? Do outro lado da tela. E eu sou muito grata por esse papel que vocês me colocam aí na vida de vocês, na TV de vocês, no dia a dia de vocês. Eu sou eternamente grata. E é por isso também que, poxa, por essa nossa proximidade que eu não podia deixar de vir aqui e falar. Eu só não vim antes, porque é óbvio que essa história, né, que eu vou contar aqui para vocês, ela não dizia tanto a meu respeito, né? Era uma história que o meu pai estava vivendo, e meu pai, como um homem super reservado, que sempre foi, super discreto, não ia gostar que eu viesse compartilhar, mesmo que eu estivesse ali vivendo turbulências, né, emocionais, eu não poderia fazer isso com ele. Uma vez que ele já não tá mais aqui nesse plano, a história passa a ser minha e ele passa a continuar vivendo na minha memória, né? Então eu acho que eu posso agora falar com propriedade e dizer para vocês que a morte para a astrologia definitivamente não é o fim dessa caminhada. Eu já tinha esse pensamento antes, mas por eu nunca ter perdido alguém tão próximo, eu achava injusto eu tocar num assunto tão delicado como a morte, como a perda de alguém que a gente ama, né? E dar a minha opinião sem ter vivenciado ela de tão perto, né? Parecia que era uma visão utópica que eu tinha, mas definitivamente há pouco mais de 2 meses atrás, um portal se fechou na minha vida para um outro gigantesco, imensurável, infinito se abrir para mim. E isso tem, óbvio, muito impacto naquilo que eu vou trazer para vocês daqui para frente, nos temas que eu venho trabalhando na minha vida. Preciso primeiro vamos começar desde o começo para situalizar aí, situar todo mundo. Meu pai, médico, cirurgião, neurocirurgião, né? 77 anos, e em 2024 a gente descobriu que ele estava com um câncer. E ele falou para toda a família que era algo localizado, era algo bem simples de ser tratado, que ele ia seguir aí um tratamento e tudo mais. Mas mesmo não sendo da área médica, né, mas sendo da área médium, eu pude ver que a gente estava entrando numa jornada que
a partir dali a vida nunca mais ia ser a mesma, sabe assim? E eu vivi algo que hoje eu entendo e tem um nome, né? É chamado de luto antecipado. Então, falo para vocês que desde o dia do diagnóstico do meu pai, eu comecei a sofrer realmente, pensando na ausência que ele ia deixar aqui para mim, né? Eu sou filha única, eu sou extremamente próxima do meu pai, a gente tinha uma convivência muito próxima, um carinho muito grande, uma influência muito grande um na vida do outro. A gente viajava todos os anos juntos, debatia questões, eu falava de astrologia para ele falava de medicina para mim, o preparo das agendas astrológicas, né? Sempre começavam ali de São Paulo, da casa dele, ele me ajudando, ele me vendo ali embalar todas as agendas, às vezes até me ajudando a etiquetar, né? Colocava meu pai para trabalhar. E aqui, receber esse diagnóstico, assim, é uma coisa assim, é um antes e depois, pelo menos para mim, né? Foi um antes e depois, a vida nunca mais, eu sabia que a vida nunca mais ia ser a mesma. E eu comecei a colecionar realmente memórias e cenas e situações, eu vou começar a chorar, que eu pudesse me agarrar a hora que ele não estivesse mais aqui, né? E tudo bem eu chorar também, muito provavelmente, já deixei o lencinho aqui, porque muito provavelmente a pisciana aqui vai aguar, eu choro todo dia, não tenho problema nenhum em colocar pra fora, e eu acho que isso também é parte do meu processo e me ajuda muito a passar por essas situações, por essa fase que eu tenho que enfrentar, por esse luto que eu tenho que enfrentar. Então, falo pra vocês que foi 1 ano e meio aí de luto antecipado, que eu sofria, que eu tive muito medo, que eu me questionava muito da minha capacidade de sobreviver a uma situação como essa, exatamente por ser muito próxima dele. Eu falava, meu Deus do céu, eu tô lascada, eu vou ficar muito mal, eu vou ficar depressiva, porque eu sou muito próxima do meu pai e eu vou sofrer demais. Então, fui colecionando ali na minha caixinha, no meu álbum de fotografias, momentos, situações, experiências com ele, para que a ausência não fosse tão dura. E não é que ela não seja dura, ela vai sempre doer. Mas eu comecei a me despedir ali, eu acho também, né? E escrever um final bonito para a nossa história, né? E hoje, né, tendo passado por tudo que eu passei, eu acho que se eu não fosse tão próxima dele assim, se eu tivesse ainda questões para serem resolvidas, assuntos para serem falados com ele, músicas para serem dançadas, aí sim eu estaria sofrendo demais, sabe? O que aconteceu é que um pouco antes dele falecer, uns 2 meses antes dele falecer, exatamente na lua cheia de Escorpião, né, em maio desse ano, eu vendo que ele não estava bem e que ele estava se recusando a fazer exames e tudo mais, peguei o telefone e cheguei a ligar para o médico dele, né, para falar, olha, será que o senhor não quer ligar pro meu pai como se nada fosse e falar, já faz 1 ano que você esteve aqui, vamos refazer a consulta, vamos refazer os exames e tudo. E aí, no exato minuto, na exata hora, era 12h52, se não me engano, da tarde, exata hora da lua cheia em Escorpião, o médico dele fala pra mim que, manda a real pra mim, fala pra mim que o câncer que meu pai tinha era muito avançado e que ele já estava numa fase metastática, e perguntando se ele não tinha seguido o tratamento, né, e eu confirmando que ele não seguiu o tratamento, e ali daquele momento em diante o chão se abriu assim pra mim, né, porque eu precisava lidar com o fato de que realmente aquilo que eu estava vendo e o que eu estava sentindo era comprovado, meu pai não estava bem, realmente. Muito provavelmente o tempo dele aqui ia ser mais curto do que eu estava imaginando. Por que ele resolveu não falar para ninguém? Por que ele resolveu não contar o real diagnóstico, né, da situação? O porquê que ele não resolveu se tratar.
como todos os pacientes os quais ele tratou a vida inteira, o porquê de um médico que dedicou a vida inteira à medicina ter optado por uma despedida mais natural da vida, sabe? E ali dentro de mim vinha uma revolta, ele quer me deixar, será que ele quer ir embora? Ele quer morrer? Por que ele fez isso comigo, né? A gente puxa muito pro ego, né? A gente não consegue tirar a nossa cabeça, né? E tentar se colocar ali, muitas vezes, no papel do outro, né? Muitas questões vieram para mim e eu sofri demais. Foi um choque realmente receber essa notícia. Fui correndo para as minhas amigas, para uma amiga em específico, chorando e muito preocupada e com muito medo de toda aquela situação. E depois de alguns dias eu não cheguei a falar para ele que eu sabia da situação, né? Eu falei para os irmãos dele, eu falei para o irmão dele, meu tio lá do Panamá. Uma borboletinha aqui me atrapalhando o vídeo. E não cheguei a confrontar o meu pai e eu simplesmente, depois de uns 2, 3 dias chorando muito, eu falei, bom, ele ainda tá aqui, né? Ele ainda tá vivo. O que eu posso fazer por ele, né? E aí começou a minha saga de fazer absolutamente tudo que tivesse ao meu alcance para que ele ficasse melhor, para que ele tivesse uma sobrevida melhor, com mais qualidade, né? Tirei todos os produtos enlatados, industrializados, adoçados da frente. Eu estava lá em São Paulo com ele, né, na casa dele. Liguei para uma clínica que a minha amiga me recomendou nos Estados Unidos, que tem um protocolo de cura de câncer, uma clínica totalmente com alimentação crudívera, natural, orgânica. Eles me passaram um protocolo, eles conversaram comigo, eles me acalmaram. O protocolo que eles usavam lá com os pacientes, alguma outra coisa eu conseguiria utilizar, né, mesmo estando em São Paulo com o meu pai. Depois posso voltar aqui para falar bastante a respeito disso, porque virei quase que uma expert aí, nesse tipo de tratamento. As vitaminas, né, que ele precisava tomar, que ele já tomava, mas precisava aumentar as doses das vitaminas. E eu, desse momento em diante, me aprofundei, mergulhei realmente nos estudos da astrologia médica, que é uma área da astrologia que combina, eu tô uma borboletinha aqui me atrapalhando, que combina as questões físicas, né, do corpo, de saúde, com os aspectos astrológicos, né, e é uma área que eu me lembro muito bem, desde da minha formação em astrologia, era algo que eu não queria saber daquilo ali. Não sei se por ter toda a família de médicos, por ter crescido entre diagnósticos e receitas e exames, parecia que meu ouvido não queria ouvir aquilo ali, aquela informação. E eu fui procurada durante a minha carreira diversas vezes por pessoas querendo saber mais a respeito. Olha, eu tô com um parente doente, olha, eu tô com uma pessoa que eu preciso ajudá-la, ela tá com problemas de saúde. Por um outro lado, várias questões, né, envolvendo saúde mental, inclusive dentro da minha família, por parte de mãe. Tive que lidar com isso durante toda a pandemia. Na pandemia mesmo, estourou muito isso. Eu tive pessoas que me procuraram porque estavam desesperadas, querendo saber se o filho ia morrer, se ela ia morrer, se a pessoa ia ser entubada, se ia pegar o Covid. E eu simplesmente peço desculpa a todos esses clientes, a todas as pessoas que eu simplesmente neguei esse tipo de atendimento por não me sentir preparada e por não achar que eu pudesse contribuir, né? Só quando o meu pai precisou da minha ajuda, que eu resolvi passar por cima do meu medo, da minha insegurança, do meu pavor realmente, assim, sabe? E mergulhar em algo que talvez
estivesse sempre ali para mim, né? Tendo nascido numa família de médicos, com tantos médicos, uma família de médicos e uma família de loucos, né? Porque da parte da minha mãe, todas as questões de saúde mental sempre foram muito presentes, né? Eu mergulhei e eu descobri na astrologia médica algo incrível, assim, extremamente preciso, extremamente afiado, cirúrgico, eu diria, né? A astrologia médica não só relaciona o corpo e a saúde física e mental com os aspectos astrológicos, mas também tem todo um estudo de cura, né, de florais, de ervas, e toda a medicina natural que a gente pode alçar, aí, abraçar, né, para tentar encontrar um equilíbrio, né, porque as doenças nada mais são do que o corpo em desequilíbrio, aquela energia em desequilíbrio dentro da pessoa, né. E eu também, observando o meu mapa, sentindo que eu estaria passando por algo, um trânsito extremamente transformador, revolucionário, o trânsito que pega a gente aí dos 42, 44, 46 anos, oposição, Urano do mapa oposto, né, ao Urano do céu. Então, uma oposição de Urano no mapa é algo realmente para te dar um choque de realidade, né? Olhando os trânsitos do meu pai também, e vendo que ele estava também numa oposição muito difícil de Urano com Júpiter na casa 8, né, que é a casa que fala do final da vida, do encerramento de ciclos, né. Eu, estudando astrologia médica, descobri uma grande especialista, né, a Judith Hill, que é uma especialista realmente em astrologia médica famosa nos Estados Unidos, tem uma escola, entrei em contato com ela, soube que ela estava oferecendo bolsa de estudos, acabei me inscrevendo para bolsa de estudos, contando a minha história para ela, e recebi uma resposta não negativa, mas também não totalmente positiva, mas ela acabou me presenteando aí com 50% de desconto na bolsa, né, no curso inteiro de astrologia médica, por ter se solidarizado com essa minha vontade de ajudar meu pai, vontade de mergulhar aí na jornada de cura dele, né, ou de doença. E ela falou para mim: eu só não te dei a bolsa inteira, Ana, porque um dos requisitos era a pessoa ser da área médica, porque na verdade o que a gente quer é trazer pessoas da área médica para dentro da astrologia. Você já é uma astróloga, você já tem aí as suas publicações, mas você vai aproveitar sim, eu quero que você venha fazer meu curso. E eu falo para vocês, meus amores, que a morte, ela tá dentro do mapa, tanto do meu mapa quanto no mapa do meu pai. Eu sabia exatamente o dia que ele ia embora daqui. E isso é de uma responsabilidade, né? Uma informação, essa informação, esse estudo é de uma responsabilidade e ao mesmo tempo de um peso, né? Que eu não me sentia pronta, né? Para receber, para lidar, até eu estar ali tendo que entender o que meu pai estava passando e querendo me despedir dele da melhor forma. Então, só para falar para vocês, assim, que eu acabei indo para Londres, eu tinha viagem marcada para Londres para fazer aí o lançamento da minha agenda. Meu pai me incentivou aí, eu pensei em desistir várias vezes, mas como ele estava se recuperando, como eu fiquei ali 45 dias fazendo suco verde, dando vitamina para ele, mudando todos os hábitos alimentares, eu consegui ver nele que ele deu um up, assim, sabe? Ele mudou a coloração da pele, ele estava respondendo melhor, ele estava mais animado. E aí eu, com passagem comprada, ele falou: filha, vai resolver suas coisas, eu fico bem e tal. A minha mãe acabou indo lá para casa dele ajudá-lo, né, nessas semanas que eu estive em Londres. E só que lá em Londres mesmo, com os livros, né, estudando astrologia médica, que eu comprei os livros lá para estudar, eu vi que eu estava vivendo um trânsito único na minha vida e que eu precisava voltar o quanto antes, porque eu precisava passar por tudo isso, tinha aí um tsunami para eu enfrentar e eu precisava retornar para fazer aí o melhor rito de passagem, ajudar o meu pai nessa passagem. E foi o que eu fiz, voltei,
No que eu estava embarcando de Londres para São Paulo, ele já estava dando entrada no hospital por uma complicação que deu no organismo dele, decorrente também da doença, do câncer avançado. Acabei ficando com ele 2 semanas no hospital, 1 semana dentro do quarto e 1 semana na UTI. E fui me despedindo do meu pai aos poucos, fui me despedindo do meu pai todos os dias, trazendo um pouco, né, da nossa história para ele. É uma coisa muito louca, assim, porque a morte, apesar de dolorida, de pesada, né, de ser uma situação que ninguém quer estar ali naquela situação, ninguém quer passar por isso. Essa vida de hospital é algo que realmente dilacera a gente por dentro, né? Mas eu consegui, apesar de tudo, ver uma beleza ali também, sabe? Conseguir honrar muito a nossa história, a nossa jornada, né? O quanto ter um pai como ele me fez um ser humano incrível, potente, né? Preparada, não para tudo também, mas preparada para a vida, né? O legado que ele deixa comigo, né? A herança emocional que ele deixa comigo, os ensinamentos dele. Poxa, eu tenho mais que ser grata por esses 44 anos junto com meu pai, sabe assim? Entender que a vida é um ciclo realmente, ele encerrou o ciclo dele aqui e não adianta do meu lado, o meu egoísmo querer preservá-lo aqui, né? Em que condições, né? Aprender com os finais também, né? Aprender a soltar, porque quantas pessoas não permanecem aí numa sobrevida porque um dos parentes está segurando, está precisando dele ali. Conversei com ele muito e eu via o medo dele também de me deixar aqui desamparada, sabe? Então, se você tá nesse papel de ter alguém ir embora, faz parte também da sua responsabilidade emocional entregar para a pessoa, olha, eu vou ficar bem, você me deu tudo que eu precisava, eu vou passar por isso da melhor forma, sabe assim? Já era um pensamento que eu tinha, mas por eu não ter perdido ninguém tão próximo, é isso que eu falo, tipo, como que eu vou falar isso para as pessoas, que é isso que eu penso se eu nunca perdi? E se a hora que eu perder eu me revoltar? Né? E se a hora que eu perder vier uma raiva para mim, de poxa, por que está acontecendo isso comigo? Né? Eu, sinceramente, meus amores, eu não sei de onde que eu tirei forças para ficar ali do lado do meu pai até o último minuto de mão dada com ele, agradecendo por tudo que ele fez por mim, pelo pai incrível que ele foi para mim, pela vida incrível, por todas as vezes que ele segurou na minha mão, que ele me incentivou, que ele falava que ele gostava do meu canal. Depois que ele foi embora, quantas pessoas vieram falar para mim, Aninha, porque me conheciam por Aninha, né? E ele falava, minha filha, Aninha, eu sigo o seu canal porque seu pai estava aqui no hospital, eu sou enfermeira e seu pai falava para eu seguir seu canal. Então, assim, descobri que ele também era o meu maior fã, mesmo não estando mais aqui. Nossa, desculpa, meus amores. Eu não tô segurando choro mesmo, eu tô chorando. E assim, queria dizer para todo mundo que eu tô bem, sabe? Eu entendi a nossa história, eu consegui finalizar, né, da melhor forma, consegui entender que o tempo que ele teve aqui comigo foi divino, foi sagrado e que estava na hora dele ir para outros planos, né? E eu também seguir a minha vida de uma outra forma, aprender a viver de uma outra forma, né? O que eu estou descobrindo nesses últimos tempos. E falar para vocês que desde então, desde que ele foi embora, eu sonho com ele quase todas as noites. Eu entro em meditação e ele me mostra muitas coisas. É como se a nossa relação ainda continuasse do outro lado, em outro plano, sabe? Ai, Ana, que papo de maluco você tá falando. Pois é, mas é a forma que eu encontrei de ainda ter um auxílio dele, sabe?
nos sonhos, perceber que ele não tá mais aqui. Teve um dos sonhos que eu olhei, ele tava com todos os meus parentes que já foram, meus tios avós, tava todo mundo, e eu olhei para todo mundo e eu falei, mas meu Deus, eu também morri. Eles falaram, não, Aninha, não, você tá bem ainda. A prática também de sonhos lúcidos era algo que eu já tinha de antes, né? Mas enfim, meus amores, a morte, ela tá explicada perfeitamente no mapa astral. As doenças que podem acometer aí o seu corpo estão descritas no mapa astral. O mapa astral é um guia, é uma bússola extremamente afiada, extremamente valiosa. Não é essa besteira que a gente costuma ver na internet. É algo que realmente pode salvar vidas, né? E se não for a vida, né, a ser salva, quem sabe as vidas das pessoas que ficam aqui podem ser salvas por uma mensagem de apoio, por uma reflexão importante, enfim. Queria vir compartilhar isso com vocês, nem sei se eu vou subir esse vídeo, não sei como que eu vou fazer. Queria dizer que eu sou muito grata por ter vocês aqui para me escutar, mesmo chorando, descabelando e falando, contando as coisas do meu pai, da minha vida. É muito bom saber que do outro lado tem uma alma que escuta com o coração, não só com o cérebro, sabe? E que responde, né? E que sente talvez da mesma forma, ou que compreende, né? Talvez o que eu esteja querendo dizer. Então, sou muito grata por esse espaço. Queria dizer também que por conta disso, quase que eu deixo passar aí a agenda astrológica, né? Que eu faço todo ano, mas esse ano, por conta de tudo isso que eu vivi, eu não estava com cabeça, mas a agenda já estava, inglês já estava pronta, era só passar por português. Muitas de vocês vieram nos directs falando, Ana, eu preciso da sua agenda, e aí eu falei, eu vou fazer. Uma das meditações que eu tive com meu pai, eu falava para ele, pai, o que eu faço? E ele falava, filha, faz as suas coisinhas. Faz as suas coisinhas. E aquilo ali virou o meu mantra. Eu acordo todo dia e falo, vou fazer minhas coisinhas. Ainda falo muito com ele em pensamento, ainda penso muito nas coisas do meu dia a dia. Nossa, preciso contar pro meu pai. E aí me cai a ficha que ele não tá mais aqui. Mas acabo de alguma forma contando também para ele das coisas que estão acontecendo na minha vida, né? A morte, meus amores, ela não é realmente o fim, né? Ela só precisa ser encarada talvez com mais abertura, com mais alma, com mais presença, né? Entender que isso daqui é só 1% dos nossos do todo, sabe? Isso daqui, essa realidade que a gente vive, isso daqui é 1%, né? Existem os outros 99% de dimensões, de sensações, e eu vou ser muito feliz de poder explorar isso daqui pra frente. Quem sabe com vocês, quem sabe aí guiando meditações. Tem muita gente que fala pra mim que não consegue meditar. A gente não precisa de muito, não. Todos os equipamentos também estão aqui, a gente pode usar a nosso favor. Sobre a agenda, tenho aqui um boneco da agenda. Essa é a capa da agenda 2026. Ela tá com escrito em inglês aqui. Por dentro ela continua igualzinha a todos os outros anos, 2 dias por página. Vou deixar disponível o link para compra aqui embaixo. É através do meu site. É um projeto autoral, eu sou independente aqui no Brasil. Lá fora eu tenho a Watkins, a minha editora britânica, mais famosa, mais antiga, mais esotérica de todo esse planeta. Mas aqui eu conto só com a ajuda de vocês e eu faço essa produção, essa impressão quase que sob medida, quase que sob encomenda. Então, se você está aí interessado em conhecer a agenda astrológica, caiu aqui de gaiato, ou então você quer continuar a manter aí a sua coleção, por favor, clica aí no link abaixo, a agenda Astro Diário 2026 vai estar disponível. As entregas vão ser lá para o final de novembro, não vai ter jeito, eu atrasei muito esse ano. Queria agradecer
ao carinho de vocês, ao suporte de vocês. Esse canal aqui não estaria ainda no ar se não fosse por todos vocês aí. Se você gosta dos conteúdos que eu trago, sente falta, clica aqui no link para gostar, se inscreve no meu canal, porque afinal eu tô voltando depois de um gap de 1 ano. Nem sei se o YouTube lembra de mim, preciso disparar esse vídeo para mais e mais pessoas para que meu canal volte a ter aí visibilidade, tá certo? Eu volto com mais notícias a respeito de astrologia médica, eu volto com menos chororô, prometo para vocês, e com atualizações aí do cosmos, né? Afinal, para onde a gente está indo, né, meus amores? Que mundo é esse que a gente se transformou em 2025? Eu tava olhando a minha agenda de 2025, tá tudo explicado aqui, ó. Essa página que quase ninguém lê, das boas-vindas aí à agenda 2025, tá tudo explicado. Já tinha dado a letra para vocês que 2025 não ia ser fácil. Não sabia que ia parecer como se a gente tivesse desperto durante uma cirurgia, mas tudo bem, estamos aí e vamos sobreviver. Vamos pra frente que ainda tem muito, muito pra gente viver. Obrigada pela atenção de vocês. Espero não ter trazido aí fortes emoções ou gatilhos. A gente segue junto. Um super beijo, meus amores. Saudade de vocês. Até a próxima. Tchau.